E aí, tudo bem? Nesse vídeo, eu quero continuar a discussão acerca de funções periódicas e dessa vez discutir o cálculo de integral de funções periódicas num determinado intervalo. Para ser mais específico, eu estou preocupado com o seguinte: como funciona calcular a integral dessa função periódica dentro do intervalo em que esse intervalo é do tamanho do período? Então, para essa figura da esquerda, né, nessa figura daqui, por exemplo, aqui eu creio que visualmente esteja bem claro. Daqui até aqui a gente tem o período da função, o período t da função. Então, daqui, desse ponto até esse, você vai ver que o padrão de 0 até um determinado ponto ele começa a se repetir. Né? Então, se eu calculo a integral, ao menos uma interpretação, né, para essa integral é que a gente vai calcular a área dessa função nesse trecho aqui, de 0 até t grande. Né? Então, se esse período tem tamanho t, se a gente começou no 0, então aqui, esse ponto aqui, é o ponto t grande. E aí, calcular essa integral significa calcular a integral de 0 a t grande dessa função f de t dt. E agora, vamos supor que eu pegue um ponto A aqui do domínio dessa função. Então, e eu vou fazer o seguinte: eu vou calcular a integral de A até A mais t grande, de forma que esse intervalo aqui ele também tem o tamanho de um período t, só que começou em outro ponto. Então, se a gente calcula a integral, uma interpretação vai ser a área abaixo do gráfico dessa função, pelo menos para essa função que é toda, né, positiva, né, ou é maior ou igual a zero, né, vai ser essa área destacada em verde, achurada em verde. Então, para esse trecho amarelo, a gente tem essa integral representante, né? Essa integral. E para esse trecho em verde, a integral que a gente tem é a integral de A até A mais t grande de f de t dt. E a pergunta é, visualmente, a gente poderia dizer que essa integral aqui ela vai ser igual a essa? Vai ser o mesmo valor? Bom, intuitivamente, se eu olhar aqui, vou pegar a caneta azul aqui, se eu pegar, por exemplo, se eu pensasse da integral daqui até aqui, bem, para essa área achurada verde, a gente não contou essa parte em azul aqui, né? Iria até o fim do período. Mas, em compensação, a gente contou essa outra parte aqui. E parece que elas são iguais. É como se esse trecho verde, que agora eu vou pintar mais escuro aqui, esse trecho verde que entrou à esquerda é exatamente o que faltou aqui à direita. Então, parece, visualmente falando, que essas integrais elas vão resultar no mesmo valor. Né? Agora, na figura da direita, a gente poderia ter o seguinte também. E se a gente sabe que esse tamanho aqui é o período t grande da função, mas eu poderia fazer o seguinte. Ao invés de começar a fazer a integral de 0 até t, eu poderia, por exemplo, mais ou menos aqui, ok? Fazer a integral de menos t meio até t meio. Ou seja, de menos metade do período. Aqui, lógico, nessa interpretação do desenho eu estou falando um t positivo, né? Maior ou igual a zero. Perdão, maior que zero, né? Então, aqui t sobre 2. E calcular essa área aqui, então. Então, de menos t meio até t meio. E para essa integral aqui, para essa área, a integral seria a integral de menos t sobre 2 até t sobre 2 de f de t dt. Eu também poderia fazer o seguinte. Pegar aqui um A qualquer, colocar aqui um ponto A, fazer o seguinte. Eu vou calcular a integral A, aqui vai ser o ponto A, mais metade do período. E aqui vai ser o ponto A menos metade do período. Mais ou menos, ficou mal centralizado, né? Espera aí.
consertar um pouco aqui. E mais ou menos, né? A menos t sobre 2 até A mais t sobre 2. E de qualquer jeito, de A até menos t sobre 2 até A mais t sobre 2, a gente ainda tem um período inteiro. Só que seria meio que um período centrado no A, né? Num ponto A qualquer. Então, se a gente fosse pensar nessa área aqui, nessa integral, então seria uma integral em torno do A, né? T meio para trás, T meio para frente. Então, calcular essa área aqui seria a gente calcular, deixa eu melhorar aqui um pouquinho que eu cobri a função, seria a gente calcular a integral de A menos T meio até A mais T meio de f de t dt. Será que tipo de relação que a gente poderia fazer entre essas integrais que eu exibi aqui? E então, para isso, é interessante a gente relembrar algumas propriedades lá de cálculo, algumas propriedades associadas a calcular a integral. Deixa eu só abrir um espaço aqui. Muito legal. Então, uma propriedade importante, né, associada a integrais é a seguinte. Se a gente tiver aqui uma função qualquer, e ela está definida entre A e C. Estou aqui falando de funções contínuas, né? Funções integráveis, a gente não vai ter nenhum problema para calcular esse tipo de integral. Né? E entre o A e o C, a gente tem um ponto B. Então, se a gente pode calcular essa integral de A até C, vai também ser válido escrever o seguinte. A integral de A até C dessa função f de x dx, ela pode ser quebrada em duas. Uma que vai de A até B, de f de x dx, mais uma que vai de B até C, de f de x dx. Então essa é uma propriedade importante que a gente vai usar aqui agora para entender essa lógica de calcular esse tipo de integral, envolvendo funções periódicas no intervalo do tamanho do período. E uma outra noção interessante sobre intervalos é a seguinte. Se t, vamos supor que uma variável t, pertença ao intervalo que vai de A até B. Então, se a gente pegar uma variável que eu vou chamar aqui de tal, que ela é essa mesma variável t acrescida de um t grande. Claro que aqui a interpretação vai ser um período, mas um t grande qualquer. Então, se o t está percorrendo de A até B, se eu somo t grande a cada um dos valores que o t está percorrendo, o t pequeno está percorrendo, então somando t grande a cada um dos valores que o t pequeno está percorrendo, então essa variável t mais t grande, ela vai percorrer de A mais t grande até B mais t grande. Isso vai ser interessante porque uma maneira da gente conseguir definir conseguir calcular melhor essa integral, né, definir algumas propriedades, é justamente fazer uma mudança de variáveis. Então, essas duas propriedades associadas a cálculo de integral e a ideia de intervalo vão ser importantes para o que eu vou discutir aqui agora. Então, como primeiro problema muito importante a ser elucidado, né, a gente tem o seguinte. Mostre que se f de t mais t grande é igual a f de t, ou seja, f é periódica de período t grande. Né? Então, a função com período t grande. Então, a integral de a menos t meio até a mais t meio dessa f de t, né? Ou seja, a integral centrada num determinado ponto A, é igual à integral de menos t meio até t meio dessa função, que seria uma integral centrada em zero. E então eu coloquei esse desenho aqui, ó, à direita, justamente para tentar representar isso aqui, para ter uma noção do que está acontecendo. Então, o período é mais ou menos esse tamanho aqui, né? É o período t. Só que então, deixa eu colocar ele aqui. O período t é mais ou menos isso aqui, né? Indo nessa direção aqui. Então, isso seria de 0 a t. Já se eu chegar esse período mais ou menos aqui para o meio, né? Então,
eu teria esse efeito de calcular essa integral desse ponto até esse ponto aqui. Que seria, então, de menos t meio até t meio. Né? Seria eu centrar essa integral em zero. E daí calcular essa área aqui, né? De menos t meio até t meio. Eu não estou repetindo aqui, não estou falando muito, mas é lógico que a gente está partindo do pressuposto que f é integrável. Né? Então, para esses exemplos, a gente está falando de funções integráveis. Enfim, então é essa área achurada aí, que é a área que a gente está falando, a área da integral, né? A área da função, né? De menos t meio até t meio, integral de menos t meio até t meio, e a área é uma interpretação possível. Né? Eu estou falando citamente da integral, e ali no meu desenho, com o exemplo de se achurar a área. Agora, esse então intervalo, esse período, perdão, né? Eu poderia deslocar esse período para outro. Então, creio que você esteja convencido de que esse aqui é o período mais ou menos, né? Então, se eu deslocar ele, por exemplo, para cá, assim, e centrar esse cara num ponto A, aqui mais ou menos, e calcular a área A menos metade do período até A mais metade do período, ou seja, aqui está o A, esse ponto aqui é o A, vou colocar esse A um pouquinho mais para baixo, esse aqui é o A, aqui é o A menos T meio, e aqui é o A mais T meio. Esse cara aqui no centro ele é o A, né? E se a gente calcula essa área, eu vou achurar aqui agora, então essas duas áreas achuradas são iguais, né? Tanto a da direita quanto a da esquerda. É isso então que esse teorema está tentando, esse exemplo, né? Que acaba sendo, né, uma demonstração para a gente aqui, está tentando demonstrar, está tentando provar, né, através do cálculo de integrais. Então a área verde seria igual à área amarela que eu destaquei ali no gráfico. E então é isso. Vamos tentar demonstrar esse resultado aqui. Então a gente está numa função de período t, deixa eu apagar aqui, e a gente pode escrever então que a f de t mais t grande era igual a f de t. E aqui o que eu vou fazer vai ser uma mudança de variáveis. Bom, eu vou chamar, eu vou criar aqui uma variável tal, eu vou chamar essa variável de t mais t grande. Então aqui é o tal, e tal é t mais t grande. Se eu isolar o t, eu vou ficar com tal menos t grande é igual a t. Então eu vou mudar onde eu tiver t por tal menos t grande. E daí, fazendo essa mudança de variáveis, deixa eu deixar ela um pouquinho menor aqui. Aqui a gente vai ter f de t, então vai ser tal menos t grande mais t grande é igual a f de tal menos t grande. E se você não viu o que eu fiz foi substituir esse t por tal menos t grande de acordo com essa mudança de variáveis aqui, que eu propus aqui no início. Isso leva então a f de, aqui vai ser tal, é igual a f de tal menos t grande. E daí, esse resultado aqui é o resultado que vai ser usado daqui a pouco. Então, esse aqui foi intermediário. Eu não quero manter ele aqui. Eu estou interessado só nesse resultado aqui em si, que vai ser importante para a gente daqui a pouco. Então, deixa eu deixar ele pequeno aqui. Assim, deixa eu deixar ele pequeno aqui no canto. Vamos usar daqui a pouco. E essa é a mudança de variável proposta, né, para poder resolver esse problema. Está no canto aqui também. Então, esses são os dois dados interessantes para poder resolver essa integral. E daí vale observar o seguinte. Se a gente está fazendo a variável tal igual a t mais t grande, então se a gente faz aplica a derivada, né, então d tal vai ser igual a dt. Então, quando a gente faz uma mudança, aplica esse tipo de mudança na integral, esse é o tipo de efeito que a gente vai ter. E além disso, se t pertence ao intervalo de alfa até beta, então t
mais t grande, como foi dito anteriormente, né? T mais t grande vai pertencer ao intervalo alfa mais t grande e beta mais t grande. E, na verdade, tudo isso aqui que eu estou escrevendo é informação relevante para a gente poder fazer uma troca de variáveis na integral do problema, para poder compreender como ela funciona. Então, deixa eu deixar isso tudo aqui. Tudo é importante, tudo é interessante, tudo vai ser usado. E daí, se a gente for calcular a integral de um alfa até um beta qualquer, dessa f de t, dt, fazendo essa mudança de variáveis, bem, passando de t para tal, né? Então a gente vai ter a integral a f de t. Bom, o t se torna tal menos t grande. Então eu vou colocar aqui tal menos t grande. Então, é isso aqui. O dt, a gente viu aqui que o dt é a mesma coisa que o d tal. Então eu vou escrever aqui d tal. E antes o t percorria de alfa até beta. Se a gente troca, ao invés de percorrer o t, a gente está percorrendo tal, o tal era t mais t grande, e foi visto que se a gente faz o tal igual a t mais t grande, agora a gente percorre de alfa mais t grande, beta mais t grande. Então, aqui eu vou ficar com esse resultado aqui. E além disso, a gente também viu o seguinte, que f de tal menos t grande é igual a simplesmente a f de tal. Então, eu posso escrever, por fim, a integral de alfa mais t grande até beta mais t grande de f de tal d tal. E como tal, esse símbolo, né, essa letra tal, ela é simplesmente uma variável de integração, também poderia simplesmente escrever integral de alfa mais t grande até beta mais t grande de f de t dt. Isso que aqui, tal é só uma variável de integração. Posso trocar pela letra que eu quiser. Isso que ela representa, no final das contas, é essa ideia dessa integral. Então aqui, deixa eu só melhorar aqui. Aqui é alfa mais t grande, ok? E esse t grande é o que a gente está chamando de período da função. E daí é importante entender exatamente o que isso significa, o que essa igualdade significa. Ela está dizendo o seguinte, que a integral de alfa até beta de f de t dt, alfa é um ponto qualquer, beta é um ponto qualquer. É a mesma coisa que calcular a integral se deslocando do período desse intervalo. F de t dt. Ou seja, se você adicionar um período aos limites inferior e superior, né? Então, adicionamos o t grande, adicionamos o t grande. Se você fizer isso, a integral continua valendo o mesmo valor, né? Ela vai ter o mesmo valor. Vai ser o mesmo resultado das integrais. E esse resultado aqui, ele é o que a gente precisava chegar para conseguir demonstrar, aplicar essa ideia a um intervalo especial. Então, deixa eu colocar esse cara em destaque e dizer que logo, né, como a gente partiu de uma série de igualdades, isso aqui é válido. E usando esse resultado, então, vamos pensar agora, finalmente, nessa integral aqui, ó, nessa primeira integral aqui. Se eu pegar essa primeira integral, deixa eu ver se eu consigo copiar. Consigo. Se eu pegar essa primeira integral, pela propriedade que eu enunciei no início do vídeo, a gente pode quebrar essa integral assim, ó. A integral de a menos t meio até menos t meio de f de t dt mais a integral de menos t meio até a mais t meio, aqui é a, né? De f de t dt. E basta você ver, né? Você observar aqui que esse limite superior é igual a esse limite inferior. Então, quando você encaixa essas duas integrais, é igual à integral do início, né? Desse limite inferior até esse limite superior, já que esses aqui eles se igualam, né? Já que esses aqui são iguais. Ó.
E isso aí é simplesmente propriedade de integral, não tem nenhuma novidade. Mas a questão é que essa propriedade aqui que a gente acabou de desenvolver diz que se eu adicionar o período nos limites inferior e superior, eu no final das contas tenho a mesma integral. Não é isso? Então, se eu adicionar o t grande aqui e o t grande aqui, essa integral não muda de valor, só que ela muda de limites. E para esse caso específico, a gente fica com, bom, menos t meio mais t, menos metade do período mais o período inteiro. E aqui embaixo a gente vai ter essa conta meio que de novo, né? Menos metade do período mais o período. E daí a gente vai ficar com o seguinte, a integral de a mais t meio até t meio de f de t dt. E a outra integral eu não mexi, né? Ela vai ser integral de menos t meio até a mais t meio de f de t dt. E agora, olha bem, a gente tem esse limite inferior se igualando a esse limite superior aqui. E talvez fique até melhor se a gente trocar a ordem dessas integrais e colocá-las dessa maneira aqui. Eu acho que é assim, né? Trocando, só troquei de ordem, né? Essa soma. Você consegue enxergar o seguinte. E a gente tem de menos t meio até t meio, e esses dois limites aqui, eles são iguais. Não é isso? Dá para juntar numa integral só. E daí, juntando isso numa integral só, a gente fica com a integral de menos t meio até t meio de f de t dt. E esse era o resultado que eu estava tentando buscar aqui em cima. O que esse resultado diz é que se você calcular a integral centrada num determinado ponto de menos metade do período até mais metade do período com relação a esse ponto, né? Então você tem um intervalo aqui está o ponto. Se você for de a menos metade do período até a mais metade do período, de forma que esse intervalo, no fim das contas, tenha o tamanho do período, é a mesma coisa que você calcular a integral centrada em zero de menos metade do período até metade do período. Esse resultado, ele é exatamente o que está desenhado aqui, que era o que a gente queria chegar. E daí, esse resultado, ele é super importante, porque ele vai facilitar bastante uma série de contas que tem que ser feitas quando a gente chegar lá na parte das séries de Fourier. Ele simplifica uma série de processos e faz com que a gente não tenha que lidar constantemente com intervalos desconhecidos. A gente pode jogar tudo na conta do intervalo igual ao período. E agora, com base nesse resultado que acabou de ser demonstrado, né, e os resultados intermediários, troca de variáveis e tal que a gente fez, desenvolveu, eu vou deixar essas duas demonstrações para você tentar. Só que eu vou te dar até o caminho de uma vez. Né? Para essa primeira, né, mostre que a integral de 0 até p é a mesma coisa que a integral de período até período mais p. Né? P é um número real. Então, esse primeiro resultado, o que você vai pegar? Você vai pegar a integral, o resultado que diz que a integral de alfa até beta de f de t dt é igual à integral de alfa mais t grande até beta mais t grande de f de t dt. E daí você faz o alfa igual a zero e o beta igual a p. Faz a substituição porque é uma coisa muito, muito fácil de se fazer. Né? É um exercício muito simples, ainda mais com essa dica. Né? Agora ficou bem mais fácil. E agora esse resultado 3. E ele diz o seguinte, que a integral de 0 a t, grande, né? De 0 até o período, é a mesma coisa que a integral de menos metade do período até metade do período. E para isso, você usa aquele resultado intermediário do a menos t meio até o a mais t meio de f de t dt. Está logo ali atrás, dá uma voltada no vídeo e vê o que esse resultado diz. E a dica é usar o a igual a t meio. Esse, então, é escandalosamente fácil.
escreva o resultado, você vai conseguir imediatamente concluir o que foi discutido aí. Então, para resumir o que foi discutido aqui hoje, esses são os 4 resultados relevantes, importantes, associados então a integrais envolvendo funções periódicas. Então, o primeiro resultado interessante é que se você calcula a integral no intervalo dessa função f periódica, né, de alfa até beta, é a mesma coisa que calcular essa integral no intervalo alfa mais t e beta mais t, deslocar um período, né, nesse intervalo. O segundo resultado é que se você calcula a integral, né, com um tamanho, né, no intervalo do tamanho de um período, mas centrado num ponto A, ou seja, de A menos metade do período até A mais metade do período, isso é equivalente a calcular a integral centrada em zero. Simplesmente calcular a integral de menos metade do período até mais metade do período. O terceiro resultado, importante para a gente aqui, é que se você calcula a integral de zero até um ponto P qualquer dessa função, é a mesma coisa que calcular a integral de um ponto do período até o período mais esse ponto P, né? Ou seja, de qualquer maneira, de 0 até P e de T até T mais P, você ainda tem um tamanho de intervalo P, né? Eu estou aqui considerando P positivo, né? P negativo, faça as adaptações mentais necessárias, mas essa ideia continua válida. Então você pode deslocar, ao invés de calcular de 0 a P, você pode deslocar e calcular de T até T mais P. E o último resultado aqui, e que vai ser muito, muito utilizado quando a gente for falar de série de Fourier, e principalmente quando for resolver algumas EDPs em que a gente utiliza a série de Fourier para resolver, né, é que calcular a integral de 0 até t, ou seja, a integral num período, de 0 até o período, é a mesma coisa que calcular a integral de menos metade do período até mais metade do período. Então tá aí, esses são os 4 resultados relevantes dessa discussão de hoje. Eu espero que você tenha entendido tudo. Se alguma coisa ficou esquisita, volta no vídeo, tenta passar ele um pouco mais calmamente, tenta acompanhar as contas no papel. Bons estudos então para você e é isso aí.